Olá pessoal, estamos de volta então para mais uma aula de Física 1, agora continuando. Na aula passada a gente viu velocidade média, eh, e eu estava fazendo aqui para vocês uma revisão. Revisão não, né? Vocês não chegaram a ver da parte de antiderivada, né? E eu cheguei a definir então a velocidade instantânea, a velocidade escalar. Por enquanto ela é uma velocidade escalar, porque a gente fala que a gente só tem uma dimensão. Então ela é positivo para um lado e negativo para o outro, né? Então, tipo, positivo para cima, negativo para baixo, positivo para direita, negativo para esquerda. Então é apenas uma dimensão. Quando a gente estiver tratando de queda livre, a gente vai estar tratando verticalmente, né? Mas é só unidimensional também, só uma dimensão. A gente vai passar a tratar em duas dimensões depois, mas é um movimento bidimensional e a gente já tem um cálculo vetorial, que eu vou antes, quando chegar nessa parte, eu vou fazer uma revisãozinha de vetores com vocês. Tá, mas continuando então, eu fiz aqui então a revisão, né? Revisão. Falei para vocês sobre a antiderivada que a gente vai utilizar então para poder saber se eu tenho o espaço que era a posição que era a velocidade. Então a gente sabe que a velocidade é a taxa de variação da posição no tempo. E logo x, então v é a derivada de x com relação ao tempo. Então x é a antiderivada, né, de v, a antiderivada de v. Aqui também, o v é a antiderivada de a, só vocês lerem dessa forma. Ó. Então, ó, v é a derivada de x em relação a t, logo o x é a antiderivada de v. Tá? Em relação a t também, claro. Sempre em relação a t. O mesmo vale aqui. Então a aceleração é a derivada de v em relação ao tempo, então v é a antiderivada da aceleração com respeito ao tempo. E aí mostrei para vocês as regrinhas aqui então para fazer a antiderivada de polinômios, né, que é t elevado a n no caso. Tá, então eu defini a velocidade como sendo a derivada, né, da posição com o tempo. E agora a gente fala, e se vocês deem uma olhada, tem alguns exercícios resolvidos no livro, tá? No capítulo 2, a gente começa aí, iníciozinho do capítulo 2, tá falando sobre essa parte. Tem alguns, vocês querem que vocês leiam aqueles exercícios resolvidos, refaçam eles também. Então, tô encorajando vocês a ler o livro, que o livro é bom. Tem muita coisa, alguns exercícios resolvidos, alguns exercícios para resolver. E vocês acham a solução deles. Depois eu vou ir selecionando alguns para passar para vocês resolverem. Vocês acham até a solução online, inclusive. Mas eu sempre façam. Vocês podem até olhar a solução, é só quando não derem conta mesmo, pequenos pedaços para vocês irem completando e fazendo, mas depois façam até que vocês consigam fazer sozinhos. Senão é assim que estuda física, não tem jeito. A gente, como eu falei para vocês antes, você faz um exercício até que você não consiga mais errá-lo, não até que você consiga acertá-lo apenas. Tá, então agora a gente fala da aceleração, que eu também posso falar da aceleração média. Primeiro a gente fala pela aceleração média. Aceleração média é simplesmente a delta V sobre delta T. Então a taxa de variação do V no tempo é delta porque é uma aceleração média, ainda não é uma aceleração instantânea. Se eu quero uma aceleração instantânea, depois a gente vai pegar o limite, né? A aceleração instantânea é o limite quando ΔT tende a zero da aceleração média, ou seja, de ΔV sobre ΔT. E esse então é o nosso, que é a mesma coisa que dV/dt, derivada de v em relação ao tempo. Então, a aceleração média
ela não leva em consideração, às vezes eu estou no movimento, vamos supor que eu estou lá a 50 km por hora. Aí eu vou acelerando, acelerando, acelerando e vou parar em 100 km por hora. A aceleração média só vê então a minha velocidade final e a inicial, porque o delta V, ó, esse delta V sempre eu vejo final e inicial. Então só depende da velocidade final e inicial, mas eu suponho que eu estava lá a 50 km por hora. E aí eu fui para 70, mas depois eu voltei para 60, e aí eu fui para 80, e fui para 90, voltei para 70 e fui para 100. Isso aqui, eu não tenho informação disso tudo. Eu só tenho informação que eu saí de 50 e cheguei a 100. É só isso que leva em consideração a aceleração média. Só isso. Então, valor médio que às vezes serve para algumas coisas, mas em geral a gente vai querer falar da aceleração escalar, que é a aceleração instantânea aí. Então, deixa eu apagar isso aqui. E a gente vai ver, quando a gente começar agora a ver os movimentos, a gente vai ver que a gente vai tratar mais só de uma aceleração constante, que é o caso que a gente está interessado na física, porque em geral a aceleração da gravidade é uma aceleração constante. E a gente vai estar tratando de forças constantes que geram acelerações constantes. A força é independente do tempo. As nossas forças não vão ser dependentes do tempo, então elas, em geral, vai ter aceleração constante. A aceleração da gravidade a gente sabe que perto, próximo da superfície da Terra, não tem valor fixo. Esse valor por ordem de 9,8, mas aqui a gente assim está tratando 10 para efeito de cálculo e simplificação de cálculo. Tá. Então, aceleração, lembrando que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, logo a velocidade é a antiderivada da aceleração. Lembrem disso. Então, a velocidade é a antiderivada da aceleração, porque a aceleração é a derivada da velocidade. Então, é o inverso. Lembrem disso, é o inverso. Ok. Uma outra coisa que é interessante a gente notar quando a gente está derivando, porque vocês vão ver que quando a gente estiver tratando de movimento acelerado, a gente tem realmente ele é uma parábola. E aqui seria a posição S ou espaço X, não importa a posição. E quando você vai para a velocidade, você está derivando, né? A derivada de uma parábola é uma reta. E de uma reta, quando você deriva e vai para a aceleração, a derivada de uma reta é uma constante. Por quê? Uma equação de segundo grau, aqui é uma equação de segundo grau. Ax² mais bx mais c. Essa é isso, né? Quando você deriva o s, vamos derivar o s aqui. Derivada de x², lembra? O a é uma constante que está multiplicando x², ela permanece. Então, a velocidade, que é a derivada da posição com relação ao tempo, desculpa, gente, botei a x², é a t ao quadrado. A t ao quadrado mais bt, mais, que é essa em relação ao tempo. Relação ao tempo, aceleração. Tá, então, o espaço, deixa eu colocar a fórmula já. A gente não cheguei nela ainda, vou chegar, mas eu vou colocar como é que é a fórmula geral. S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Eu quis simplificar só para mostrar para vocês, na verdade. Ela tem essa forma, mas só para efeito de... Eu vou tirar isso aqui e chamar de A, B e C mesmo aqui. Então tem uma constante mais um AT mais um BT ao quadrado. É uma equação geral do segundo grau no tempo, né? Então,
tem uma dependência de t elevado a 1 e t ao quadrado. Então é uma equação de segundo grau. Quando eu derivo essa equação de segundo grau, qual que é a derivada disso aqui? Dá 2bt, né? Caiu 2, fica 2bt. 2bt mais a derivada de AT, né? A derivada de T é 1, né? Como A é uma constante, permanece, então é A. E a derivada de uma constante sozinha é quanto? Lembra que uma constante, sempre que você tiver uma constante sozinha, sem ter uma variável junta, a derivada é sempre zero. Então, é só isso aqui. Isso aqui é equação do quê? Lembra que eu falei para vocês estudarem parábola e reta. Não deixem de estudar equações de parábola e equação da reta, por favor. Tem muitos vídeos aí na internet. Isso aqui é a equação da reta, porque é uma constante A mais BT. A mais BT. Mais 2BT, mais uma constante vezes o tempo. E agora o que acontece quando eu derivo isso aqui de novo? A derivada disso dá zero, né? Então, a aceleração vai ser o quê? A aceleração vai ser simplesmente 2b, né? Que no caso aqui é uma constante. Vou falar assim, uma constante k, porque quando eu derivo ali vai dar 2b, né? Mas esses b e a que eu coloquei foi só para mostrar a cara. A cara de uma equação da reta agora vira uma constante, que é 2b. É uma constante, que é igual a CT. A gente CT é sempre colocar CT é constante. É uma constante, tá vendo? Uma constante quer dizer, o que quer dizer uma constante no tempo? É uma constante no tempo. Quer dizer que enquanto o tempo passa, não importa se t é igual a 1, t é igual a 2, t é igual a 3, o valor da aceleração é sempre o mesmo. É sempre o mesmo aqui. Então isso que é uma constante. Então quando a gente deriva uma equação de uma parábola, né? Se você derivar ela, você tem uma reta. E se você deriva uma equação de uma reta, você tem uma equação constante. Você tem uma constante. Uma constante é simplesmente, então, uma reta horizontal. Uma constante é sempre uma reta horizontal. E o contrário é como? O inverso é com antiderivadas. Então, se eu falo que as integrais, né? Se eu falo, então, daqui para cá, se eu faço a antiderivada de uma constante, eu tenho uma reta. É uma equação de uma reta. E se eu faço uma antiderivada de uma reta, eu tenho uma parábola. Então, isso aqui a gente resolver problemas é muito útil. Um método gráfico para resolver problemas é extremamente útil. E eu vou estar sempre falando dos gráficos aqui, porque é o que quando você mais aprende, sabe? Interpretando gráficos, não ficar preso só à matemática. Quando você junta os dois, tudo fica muito mais claro, tá? Então, vamos seguir. Bom, então agora a gente. Então, dê uma olhada lá, tem uns probleminhas de gráfico também. Tem um exercício resolvido de gráfico. Eu quero que vocês dêem uma olhada nele, tá na. Deixa eu ver qual página que ele tá aqui. É um exemplo, gente, que está na página 18 daquele livro que eu mandei para vocês, tá? Dá uma olhada nele, talvez agora vocês não consigam resolver. Depois que eu acabar essa parte de cinemática aqui, vocês já podem da parte de aceleração, movimento uniformemente variado. Na verdade, ele nem precisa de movimento uniformemente variado, só análise dos gráficos ali. Tentem dar uma olhada, ver se vocês conseguem. Depois uma das aulas de exercício eu posso fazer também e tirar dúvidas de vocês. Mas não deixem de olhar. Bom, então é página ver exemplo, página 18, capítulo 2. Tá? Deem uma olhada. Bom, então dê uma olhada no capítulo 2, nessa parte que a gente já viu. E agora a gente já pode caminhar, essa parte é bem tranquila mesmo no ensino médio, a gente pode caminhar para o movimento uniforme. Que agora eu vou começar a colocar em ação as derivadas e antiderivadas da vida. Então, vou começar com o movimento retilíneo uniforme.
movimento retilíneo uniforme, também conhecido como MRU, movimento retilíneo uniforme. Você deve ter ouvido muito isso aí no ensino médio. Bom, qual que é a base desse movimento? É um movimento retilíneo, então ele é unidimensional, tem que ser no caso unidimensional, né? E ele não pode ser acelerado, ou seja, o que a gente já parte é que a aceleração é zero. Então, a aceleração tem que ser zero. Deixa eu botar aqui como uma definição mesmo do movimento retilíneo uniforme. A aceleração é zero e a velocidade tem que ser constante. É claro, se a aceleração é zero, a velocidade é constante. Por quê? A aceleração não é a taxa de variação da velocidade com o tempo. Então, se a aceleração é a taxa de variação da velocidade com o tempo, é a derivada da velocidade com o tempo. A derivada da constante é zero. Então, mesmo vale o contrário, lembra? Se eu tenho zero, é muito importante, eu acho que essa parte eu até esqueci de enfatizar com vocês, que lembre desse exemplo, só lembre disso, a derivada de uma constante é zero. Então a antiderivada de zero é uma constante, lembrem disso. É mais fácil lembrarem, só que vocês já viram muito derivada, então vocês estão cansados de saber que a derivada da constante é zero. Então agora se eu for fazer o caminho inverso, eu sei que a velocidade não é a antiderivada da aceleração, mas a aceleração é zero. Então qual a antiderivada de zero? É uma constante. E essa constante, a gente chama simplesmente de V. Tá? Então a gente fala que vou simplesmente chamar de V mesmo. Então se eu tenho lá, a gente parte de A igual a zero. A gente sempre parte do menor, né? Que ele fala assim, o menor em termos da equação menor, né? Você começa com zero, que é no caso é uma constante, só que é uma constante igual a zero. Aí você vai pro V, que é uma constante, e do V a gente vai virar uma equação do primeiro grau, que é a posição. Fica mais claro o que eu quero dizer. Como? Tem aceleração igual a zero. Tá. Aí o que eu falo? Bom, mas eu sei, olhando para cá, que a velocidade é a antiderivada da aceleração. Qual que é a antiderivada de zero? É V. Então eu pego a antiderivada e eu chego que V é igual a uma constante, que eu vou chamar simplesmente de V. Tá? Lembrando só que foi só para enfatizar que é uma constante. E agora, mas lembra que V não é a taxa de variação da posição com o tempo. Então, o que é a posição S que eu estou interessado agora? S vai ser o quê? S, né, a antiderivada, o S está aqui, então ele é a antiderivada de V. Se S é a antiderivada de V, V é a derivada de S em relação ao tempo, logo S é a antiderivada de V. Contrário. Então, banhando aqui. Então, S é a antiderivada de V. Qual que é a antiderivada de uma constante? Lembra que V é constante. Qual que é a antiderivada de uma constante? É a constante vezes a variável. Lembra disso? Quando é uma constante. É a constante vezes a variável. Ou seja, constante vezes a variável, no nosso caso, é uma constante... Bom, só um segundo aqui. A questão... deixa eu passar isso melhor para vocês. Quando vocês... pera, gente. Bom, gente, eu me dei conta, quando eu falei para vocês de antiderivada, faltou algo essencial. Porque, pensem comigo, eu quero que vocês cheguem nessa conclusão junto comigo. A gente tem a derivada, vou botar isso aqui em outra cor.
A gente tem a derivada e a antiderivada, certo? Antiderivada. Bom, uma inversa da outra, certo? Agora pensa o seguinte. Suponha que eu chegue, que eu tenha aqui 3x quadrado. X quadrado. E 3x quadrado e eu quero saber qual que é a antiderivada de 3x quadrado. Bom, a antiderivada a gente sabe, né? Eu só pego aqui o 3 e aqui fiz x ao quadrado mais 1, que é 3, sobre 3. Então, 3x ao cubo sobre 3, que é simplesmente x ao cubo, ok? Tá, então, a antiderivada disso aqui é x ao cubo. Claro, por quê? Porque a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, certo? Isso aqui é bem óbvio. Agora, e se eu tenho isso aqui? Mais 8. Qual que é a derivada disso aqui? A derivada disso aqui continua dando 3x quadrado. Mas a derivada de 8 não é zero? Então, dá 3x quadrado. Tá, mas... e se aqui for 10? Bom, derivada de 10 também é zero. E 100? Derivada de 100, qualquer constante é zero. Então, quando eu faço a antiderivada, sempre tem que aparecer um famoso mais c. Vocês vão cansar de ver isso aqui em cálculo. Esse mais c é extremamente importante por causa disso. Eu acabei, como eu não estou fazendo realmente dando o integral, eu estou dando uma forma simplificada para vocês para falar da antiderivada, que é só no caso polinomial, para já não assustar vocês com integral. Então, assim, eu estou dando para vocês a forma intuitiva de entender que do lado de cá, sempre que eu faço uma antiderivada, eu tenho que ter o mais c. Aí se eu te perguntar por quê? Por que tem que ser o mais c? Você fala, bom, porque não importa a constante, como o inverso da antiderivada é a derivada, né? Então, para eu voltar para cá eu tenho que derivar, daqui para cá eu fiz a antiderivada. Daqui para eu vir daqui para cá eu tenho que fazer uma derivada, certo? O caminho inverso é a derivada. Só que não importa qual for o valor de c aqui, sempre vai dar zero. Então, a derivada de x ao cubo mais c, não importa qual que seja o c, sempre vai dar 3x quadrado. Então, quando eu te pergunto qual deve ser a antiderivada de 3x quadrado, não basta você me falar que é x ao cubo, porque pode ser mais qualquer constante, mais um c. Quando você vê isso em matemática, e vocês estão vendo a primeira vez em física, mas em geral você vê primeiro em matemática, fala, nossa, mas o que é essa constante? Aí o professor fala, essas constantes vão ser encontradas pelas condições iniciais do problema. Lembrem disso. As condições iniciais do problema. O que quer dizer as condições iniciais? A gente vai ver agora o que quer dizer isso, como que a gente vai identificar esse mais C. Esse mais C. Então, quando eu falo, qual que é a antiderivada de x elevado a n aqui? É isso aqui, mais C. Qual que é a antiderivada de uma constante? Cx mais uma outra constante, vou falar mais k. Não importa, é mais uma constante. E você deixa assim, mais c. A gente vai ver que isso em física quer dizer o ponto inicial. É a posição inicial, é a velocidade inicial, a aceleração inicial. Então, essa constante quer dizer isso. Então, depende. Quando eu vou fazer um problema, por exemplo, eu vou te dar as equações de um movimento. Né? Eu não posso te dar não pode ser uma equação geral. A gente vai ver as equações, né, do sorvete, a equação S igual a S0 mais VT mais V0T mais meio de AT ao quadrado. O que é? Tem valores ali que são o S0, o V0. Esses valores, cada problema é um. Se eu vou lançar um foguete e vou ter uma velocidade inicial, vou ter uma aceleração inicial, vou ter uma posição inicial. Aí a partir se me dá esses 3 pontos, eu consigo então saber o resto. Pode ir evoluindo com o tempo, eu vou saber a posição dele. Então, se a gente consegue mandar
É uma sonda para pousar em cima de um, de um asteroide. Por quê? Porque a gente sabe as equações de movimento de todos os corpos celestes e a gente sabe exatamente, consegue prever exatamente com o tempo, a gente sabe os posições. Você vai lá, a NASA consegue medir a posição inicial dele naquele momento, a velocidade inicial dele naquele momento e a interação dele com as outras, né, com as outras partículas, no caso com os outros campos gravitacionais, consegue prever exatamente onde ele vai estar e a gente se encontra com ele lá naquele ponto e aí consegue então fazer o pouso, né? Então essas condições iniciais do problema são necessárias. E ela vai ser exatamente esse mais C. Então lembra, sempre que você for fazer uma antiderivada tem que ter mais uma constante, tá? Por que eu quis dizer isso? Então, por isso que eu parei um pouquinho aquela hora ali para pensar, porque eu lembrei que eu não tinha falado isso para vocês, tá? Mas, então, a antiderivada, aí a gente possa até voltar aqui, fazer isso aqui, pra vocês entenderem melhor. Bom, aceleração, se a aceleração é zero, né? Então já vai dar um mais c. Porque a derivada de zero é uma constante só. Então aqui não, aqui foi ok. Opa. Que eu posso deixar, porque aqui de fato faço a antiderivada, a derivada de zero é apenas uma constante. Pronto, que a gente quer o v. Tá, agora I do v. Agora tem uma antiderivada de v. Aí que é uma constante. Qual que é a antiderivada? O S vai ser a antiderivada de uma constante é a constante vezes a variável. O que está faltando? Mais C. Só que aí eu vou ensinar essa manhãzinha para vocês fazerem melhor. Bom, esse mais C aqui, vocês já sabem que é a condição inicial. Olha só, veja comigo. Quando t igual a zero, esse termo vai para zero, certo? Então, a constante seria o S0. Olha só. Seria a posição cujo tempo é zero, que a gente chama de S0. Então, a gente já sabe que essa constante é exatamente o ponto dessa variável, no caso S, é quem sempre está do lado de cá. No caso, eu estou fazendo o S. Na posição inicial. Então, posso dizer que simplesmente isso aqui é S0. S0, né? Então, eu só deu... O que é o S0? Se perguntar para você. Bom, é a posição no instante t igual a zero. Porque, ó, se eu faço t igual a zero aqui, t igual a zero, aqui não ficou S não igual a S0, ou seja, então, essa constante sempre vai ser isso aqui, zero inicial. Pode ser V inicial, quando a gente estiver tratando de aceleração, a gente vai ver isso aí, porque eu tenho, só adiantando lá, quando a aceleração é constante, aceleração é igual a constante, que é o A, né? Uma constante. Aí eu faço a antiderivada disso. Vai ser o quê? A constante vezes a variável, mais uma outra constante. Que constante vai ser essa? É o V0. Então tem que ter uma constante. Lembra? Sempre tem um mais C. Nesse caso eu chamei de V0. Aí a hora que eu antiderivar isso aqui de novo, que é o S, aí eu vou ter, ó, antiderivada disso aqui, AT ao quadrado sobre 2. Eu vou fazer isso de novo, gente, com detalhes, só para já vocês terem essa primeira impressão. V0, qual que é a antiderivada de V0? V0 vezes o tempo. Tá vendo que é importante essas regrinhas? Eu fiz ali para cima, mostrei. Lembrem, decorem essa regrinha, vão fazendo, lembrem disso. Tá? Que o antiderivado é o contrário da derivada. E os que mais vai aparecer, se é zero, né? Antiderivada de zero é uma constante. E a antiderivada de uma constante é a constante vezes a variável, no caso t. Constante vezes t, V0 t. E aí, mais c. Tem que ter um mais c? Ó, eu fiz a derivada desses dois aqui. A antiderivada, desculpa. Deu isso aqui. Só que eu sempre tenho que ter o resultado dessa antiderivada mais c. Só que o que é esse mais c? O que seria esse mais c nesse caso? Mais S0, porque eu não estou tratando o S aqui. Então, S0. Então, veja. Que eu vou fazer depois com mais calma. Mas só para vocês verem que sempre a constante é o inicial desse aqui. A constante sozinha é sempre o inicial, sempre a posição inicial. Isso é sempre válido, viu, gente? Para tudo o inicial, quando você está tratando de tempo, né? Função do tempo. Tá, então, bom, deixa eu apagar esse aqui.
Nesse caso, a gente só tem esse aqui. Então, voltando, vou refazer isso aqui para vocês acompanharem comigo. Então, V, certo? Eu passo a antiderivada de V. Se você lembrar, se eu quero esse que está aqui, ó, V é a derivada de S. Mas se eu quero S, aí é a antiderivada de V. Então, vou pegar a antiderivada de V. Mas V é uma constante. Qual que é a antiderivada de uma constante? É a constante, que é o V, né? Vezes a variável, que é o tempo. Mais C. Ah, mas o que é o mais C aqui? O C a gente já sabe que vai ser S0. Né? Então a gente chega na fórmula do movimento retilíneo uniforme, que é o quê? S é igual a S0 mais VT. Tem que decorar isso, professor? Não, desde que você saiba fazer a antiderivada, já sai naturalmente a hora que você faz a antiderivada. Não precisa decorar essa fórmula. Mas é mais simples. Aí você tem que saber chegar nela a partir da aceleração igual a zero. Faz a aceleração igual a zero, tiro a antiderivada, dá uma constante, que é o V, né? O próprio V, que é a velocidade, que é a antiderivada da aceleração. Então, tiro a antiderivada de zero, que é uma constante, é o V. O espaço agora, a posição, é a antiderivada de V. Mas V é uma constante. Nesse caso, no caso do movimento uniforme, V é uma constante. Então, a antiderivada de uma constante é a constante vezes o tempo, mais C. Mas o C aqui a gente sabe que é o S0. Então, essa é a formulinha da movimento uniforme. Basicamente é isso, porque a velocidade é constante e S é igual a S0 mais VT. Quando a gente estiver tratando com aceleração, esse V, igual eu fiz aqui embaixo, esse V não é mais constante. Então, na hora que eu derivar ele, na verdade ele vai ser... Ele depende de T. Então, na hora que eu integrar, vai aparecer o T ao quadrado lá, que o espaço tem. Lembra que a posição tem T ao quadrado no movimento uniformemente variado. Tá? Bom, então, continuando aí. Vamos falar sobre o gráfico, então, do movimento uniforme. Gráfico do MRU. Bom, bem simples, é uma equação de uma reta, como a gente sabe. Se eu falo que o S0 mais VT. Vamos lembrar da equação da reta? Vocês lembram? A reta ela sempre assume uma equação que é do tipo y igual a ax mais b. Só coloquei, inverti a ordem, ax mais b. Então, lembra, né? Ax mais b. Lembrando vocês que vocês precisam de olhar essa parte lá, que eu vou passar bem por cima. Mas o que é o A? É o coeficiente angular. Né? O que o coeficiente angular diz? Ele dá conta da inclinação da reta. Basicamente, ele é a tangente do ângulo de inclinação da reta. Essa inclinação dela, sempre com eixo x. Então, a tangente desse ângulo me dá a inclinação, que basicamente é a derivada também, gente. A derivada, lembrem disso. A derivada é a inclinação da reta, certo? Mas como a gente, por exemplo, se eu tenho uma curva assim, ó. Tem uma curva assim. Olha que legal. E eu pego alguns pontos específicos dela. Esse aqui que é bem na horizontal mesmo. Esse aqui também que tá bem aqui. Se eu for pegar a inclinação, tá aqui, ó. A inclinação dessa é isso aqui, ó. É a reta tangente. Ó. Dessa tá aqui. A tangente a essa daqui seria aqui. Vamos continuando. A tangente dessa, olha só. Ela é uma... não ficou legal não. Ela é uma reta horizontal. Tá quase aí. Aqui também ela é uma reta horizontal, olha só. É para ser tangente, tá? Toca só esse ponto aqui. É uma reta... Quer dizer o quê? Que a inclinação é zero. Tá vendo que a reta tangente a esse ponto... Opa! Não é zero?
Se a reta tangente ao ponto é zero, quer dizer que a derivada é zero. Porque a derivada ela dá a inclinação dessa daqui, tá vendo? Essa vermelhinha aqui, ó, essa vermelha, ela tá bem inclinada, tem uma inclinação. Se olhar o ângulo dela aqui, ó, tá aqui o θ. Então tem uma inclinação. A tangente desse θ é exatamente o coeficiente angular. Vocês têm que lembrar, vocês têm que saber disso. Então a tangente dessa reta é o coeficiente angular da reta. A tangente do ângulo é o coeficiente angular da reta, né? Quando a gente está tratando de curvas, então se eu vou lá, pego a derivada, e vocês virem cálculo com toda certeza. Se eu pego a derivada dessa curva nesse ponto aqui, eu vou lá e eu vou encontrar exatamente o coeficiente angular dessa reta tangente aqui, ó. Ou seja, o A dessa reta tangente. Mas e quando ela está aqui, ó, quando ela está na horizontal, é que é zero, quer dizer que a derivada é zero. Esse é um ponto de mínimo ou de máximo. Isso é interessante, você vai precisar disso na equação da parábola. Pontos de mínimo ou de máximo são pontos onde a derivada naquele ponto é zero. Tá? A derivada é zero, que você tem um ponto de mínimo ou ponto de máximo. Fala aqui. São vértices, né? São vértices. Tá, então agora o problema é que a gente não está falando de curva, a gente está falando só literalmente de uma reta, que é a equação de uma reta. Então, se eu estou falando de uma reta, deixa eu fazer aqui o gráfico. Eu tenho um gráfico aqui, por exemplo, de S em função do tempo, certo? S em função do tempo. A gente tem dois casos. O primeiro é quando V é maior que zero. Ou seja, quando isso aqui é positivo. Se isso é positivo, eu falo que o coeficiente angular, né, é positivo. O V é o coeficiente angular. Por quê? Ele é a derivada de S em relação ao T. Se eu derivar isso aqui tudo, olha só. Se eu pegar isso aqui e derivar, tem que dar S, né? Tem que dar V, né? Porque V é a derivada de S. Então eu vou derivar aqui. Qual que é a derivada de S0? S0 é uma constante, então dá zero. Qual que é a derivada de VT? Né? A derivada de V é uma constante, está multiplicando, eu deixo ela quietinha. Multiplicando. Vou derivar só T. Qual que é a derivada de T? Não é 1? Sobrou então o quê? Sobrou V, claro. Se eu derivar S, eu tenho que dar V. Então, e V não é o coeficiente angular da reta? Tá vendo que o V é o coeficiente angular dessa reta. O coeficiente angular é a derivada, entendeu? Então, nesse caso, como é uma reta, você já vai encontrar exatamente, se você deriva, você já sabe exatamente, então, qual é a coeficiente angular dessa reta. Porque antes você estava tratando uma curva, né? Falar, se eu faço a derivada dessa curva naquele ponto, eu derivo a curva e olho naquele ponto, que ele vai me dar a reta tangente àquele ponto, mas tem várias retas diferentes tangentes. Mas nesse caso, como já é uma reta, então só tem uma reta tangente. Por isso que quando a gente deriva, dá V, dá uma constante, porque só existe uma reta tangente. Né? Porque é uma reta já, né? Então só existe uma inclinação. Não tem mais de uma inclinação. Uma curva tem várias inclinações. Aqui é uma inclinação, aqui é outra, aqui é outra. Mas a reta não. Então, quando a gente deriva, então, opa. Então, quando a gente... Então, isso aqui foi só para mostrar aquela equação da reta. Deixa eu tirar isso daqui. Então, essa é a nossa equação da reta. Então, o que é o S0? Não é o coeficiente linear? O coeficiente linear é onde cruza, cujo eixo Y, né? Cujo S, cruza o S, é o S0. É o ponto onde ele parte. Ele está partindo daqui, por exemplo. Daqui ele pode ir para cima, vamos supor que eu tenho essa reta, né? E o que define essa reta? Bom, o que define essa reta é o seu coeficiente angular, que é dado pelo quê? É o coeficiente angular, que é a própria velocidade, né? E o que é esse V aqui?
coeficiente angular, que é a tangente desse ângulo aqui, né? A gente vai estar olhando ela por essa forma, pela tangente, não. Mas é o coeficiente angular da reta. Então, o que define uma reta é o seu coeficiente angular. Por que eu falo que é a tangente? Lembra que vocês, se eu quero o A, quem viu a equação da reta viu que é assim que acha o A. É eu pegar isso daqui, delta S, dividir pelo delta T. Olha só. O A é o coeficiente angular, desculpa. Não confunde com aceleração aqui. Coeficiente angular, né, eu vou chamar de coeficiente angular. Coeficiente angular não era delta S sobre delta T? Olha só. Mas o que é delta S sobre delta T? Bom, é a velocidade, né? Mas o que mais é isso? Se eu olhar em termos de ângulo, olha só. Θ. O que é cateto oposto sobre cateto adjacente? Não é a tangente de θ? Então, ΔS sobre T nada mais é que a tangente de θ. É o ângulo entre eles aí. Só para fazer uma revisãozinha para vocês, quem não lembrava disso aí, o que estudou e não estudou a fundo, tem que saber nesse nível aí de equação da reta, viu? Tá, seguindo em frente. Deixa eu voltar aqui. Beleza, então isso aqui se V é maior que zero. Se V for positivo. Tá? Porque se aqui for positivo, 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 aqui dá positivo, isso aqui é uma reta crescente. Agora, se V for negativo, vamos supor que ele parta do... esse ponto é o quê? É o S0. Então, ela tem que ser definida pelo coeficiente, seu coeficiente angular, né? Pela sua inclinação e pelo ponto onde ele cruza o eixo Y. Pronto. Dá pra gente também olhar aqui o ponto onde ele cruza o eixo X. A forma da gente encontrar o coeficiente angular, às vezes, é esse. Você olha esse ponto aqui, e aí você pode achar o coeficiente angular. Porque, vamos ver aqui, suponha que eu tenha... Vou fazer isso aqui, mas eu vou apagar, tá? Só para dar um exemplo aqui meio dinâmico. Suponha que S0 seja, sei lá, 10 metros. E aí, eu sei que ele cruza o eixo Y em T. Professor, mas T é negativo aí, o T são positivo, eu posso botar meu zero, vamos supor que eu posso falar que isso aconteceu antes, né, no passado, né, mas tudo bem, fica estranho ter igual a ter diferente de zero mesmo, eu vou me ater a T's maior, T maior que zero. Então deixa eu perceber isso agora. Na faculdade a gente até usa dessa forma, porque a gente sabe que é algo que aconteceu no passado, mas é bom a gente definir sempre a partir do zero para não ter esse problema. Então, essa reta, se ela for crescente, eu tenho aqui. Então, aqui é para V maior que zero. Se o V for menor que zero, suponho que esse seja o meu S0 agora. Aí, ela vem para cá. Isso quer dizer o quê? Que o espaço está diminuindo. Aqui, ele começou lá, vamos supor, no 5 metros. Né? Aí foi indo, chegou no zero, no quilômetro zero, e depois começou a voltar, e aqui vai ficando negativo. Então ele está voltando. Basicamente aqui é porque a velocidade é menor que zero. Velocidade menor que zero. Então, aqui nesse caso aqui dá para falar. Suponha que ele, eu sei que ele saiu de S0 igual a 5 metros. 5 metros. E ele demorou 2 segundos para chegar aqui. Ou seja, para chegar no zero. Eu quero saber então qual que é a velocidade dele. Aí só usando o gráfico, né? Sem usar lógica aqui ou qualquer outra coisa, só usando o gráfico. Eu sei, pera, então eu sei que S é igual a S0 mais VT, mas S0 é 5. 5 mais V vezes T. O S está parecido com 5, né? Deixa eu fazer esse S diferente aqui. Isso. Vou melhorar meu 5, né?
S igual a 5 mais VT. Só que aí eu quero saber o seguinte, quanto que é a velocidade? Bom, eu já tenho um ponto, que é S igual a 5 metros. Eu só preciso de mais um ponto. E esse ponto eu já achei. Qual que é esse ponto? T igual a 2. Quando T igual a 2, eu sei que S é quanto? S é zero. Ó. Quando T igual a 2, uma dica para vocês. Sempre que eu estou cruzando um eixo, é porque o outro é zero. Então, ó, o S0 é o ponto cujo T é zero. Então, é por quê? Porque está bem em cima do eixo do S aqui. Agora, se eu estou em cima do eixo do T, se eu estou em cima do eixo do T, esse ponto aqui quer dizer que S é igual a zero. Quer dizer que ele está passando no quilômetro zero. Tá? Então, em T igual a 2, eu venho aqui e substituo aqui por 2. O T por 2. Vou até botar de outra cor aqui, ó, vezes 2. Então, e S é quanto? S é zero nesse ponto. Então, quanto que vai ser V? Então, 2V é 5, 2V é igual a menos 5, né? V é igual a menos 5,5 metros por segundo. Ah, professor, V deu negativo. Tem que ser daqui, ó. V é menor que zero, então V tem que dar negativo. Necessariamente. Então eu achei outro ponto, tá vendo? Olhando só graficamente falando, encontrei. O quê? Uma reta com 2 pontos, a gente define uma reta, né? Tá. Então, a gente viu que ele pode assumir essas duas formas. O gráfico de uma equação, então, equação linear, né? É o movimento uniforme, então a posição do movimento uniforme. O que a gente pode ter de interessante aqui? Alguns problemas eu vou envolver aqui. Suponha que um carro, eu tenho aqui um carro saiu com uma velocidade, saiu da posição S, eu estava lá na posição S, vou montar um probleminha, e fazer ele graficamente, depois fazem ele com cálculos também. Então, eu tenho aqui S em função do tempo, aí eu tenho um carro. Aí esse carro ele saiu do S, o carro roxo e o carro azul. O roxo, ele saiu daqui, saiu lá já na frente, já estava na frente e foi indo com uma certa velocidade. O outro, o azul, ele saiu daqui, mas ele saiu com uma velocidade maior. E eu quero saber qual é esse ponto de encontro deles. Legal, usando gráfico é muito mais fácil da gente enxergar o que está acontecendo, que só com números, fica muito abstrato quando a gente está falando de número, que a gente não está vendo, olha só. Então, obviamente, então eu vou botar os S0 aqui, suponho que esse aqui seja lá no, tenha passado, estou tratando de quilômetros, vamos tratar em quilômetros, isso que está no quilômetro 10, né, no quilômetro 10. Esse aqui está no quilômetro zero, obviamente, né? O azul, ops, está azul, é azul. No quilômetro zero. Certo? E aí, eu dou para vocês a velocidade dele. Claro que o que saiu do zero para poder alcançar o outro, ele tem que estar uma velocidade maior, né? Então suponha que a velocidade do roxo, assim, velocidade do roxo é igual a 10 metros por segundo. Eu estou tratando em quilômetros, eu vou tratar em metros, para ficar mais fácil. Os cálculos, vou deixar isso em metro mesmo, para vocês também, metros. Essa em metros tem segundos. Então esse aqui vai estar lá no 100, sei lá. Então, o V
Põe que o V do R é 10 metros por segundo. E o V do azul, velocidade do carro azul, é 15 metros por segundo. E eu quero saber qual o tempo de encontro. Tempo de encontro e qual que é a posição. Qual é a posição aqui de encontro deles, em quantos metros eles vão ter se encontrado. Então aqui é S de encontro. Bom, o que tem em comum esses dois? O que é igual? Como é que eu monto esse problema matematicamente? É só falar que a posição de um S de um é igual a S do outro. Pronto, iguala os dois e eu encaixo o tempo. O tempo, depois eu tenho o tempo, eu tenho um S para cada um deles. Olhando para o gráfico aqui, a gente vê claramente esse ponto de encontro dos dois aí. E se a gente conseguir descobrir qual que é esse valor, então a gente tem aí o valor, tanto o valor de T quanto o valor de S no ponto de encontro deles. Bom, aqui, olhando para o gráfico, mas é difícil a gente fazer, dá para fazer por geometria e tudo mais aí, mas o que a gente vai ter que fazer exatamente é igualar as, as, as posições dos dois. Só tenho lá. Vamos montar a equação de cada um deles. Seria melhor, né, eu não ter dado isso aqui. Pedir para vocês calcularem. Bom, eu faço outro depois dessa forma. Eu vou calcular as velocidades de acordo com o gráfico. Calculando o coeficiente angular e tudo mais dele. A gente faz um depois desse. Tá. Então aqui eu posso montar facilmente, porque a gente sabe que S é igual a... então eu tenho do roxo. Do roxo eu sei que o S roxo é igual a S0 roxo, que é 100, mais a velocidade do roxo, vezes o tempo. E o do azul? O carro azul, o S azul, é 0, que a posição inicial dele é 0, mais V azul vezes o tempo. Então, se eu quero saber o ponto de encontro, o encontro dos dois, o que eu tenho? No encontro a gente tem que as posições são iguais. S de azul tem que ser igual a S do roxo. Então, daqui a gente chega aqui 100 mais... O que é o V roxo? Eu vou colocar o valor. O V roxo é 10 mais 10 vezes o tempo é igual o V azul vezes o tempo. Eu estou igualando esse SR com esse S azul. Então, pegando 100 mais VT de um lado, mais VRT é 10, né? E tem que ser igual ao SR, ao SA, que eu fiz contrário, né? SR é igual a SA. S do roxo igual a S azul. Só vou manter na mesma ordem. Então esse aqui é o do roxo, tá aqui. E o do azul, que é VAT. Mas o que é o VA? É 15. 15T. Bom, aqui é interessante o que a matemática diz sobre a física. Se você achar um valor negativo de tempo, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é impossível, um nunca vai encontrar o outro. Quer dizer que, claro, que nesse caso é simples, se um tiver a velocidade maior que o outro, uma hora ele vai encontrar ele. Agora, se ele tiver a velocidade menor, ele nunca vai encontrar. Então, basicamente isso. Você encontraria um T negativo nesse caso. Nesse caso, você não vai encontrar aqui. Eu vou ter T igual a 20. Então, eu passo para lá, 15T menos 10T dá 5T. E 5T é igual a 100. É isso mesmo, vai dar 20. T igual a 20 segundos. Então, esse é o ponto de encontro deles. Foi o ponto de encontro. Esse é o tempo de encontro. Demorou 20 segundos. Então, eu tenho que jogar 20. Qualquer um dos dois, né? SA ou SR. Pega o mais fácil, que é o SA, né? Os dois vão dar na mesma posição. Esse aqui é o tempo de encontro, né? Quando eu igualo os dois, ó, aqui eu tenho o mesmo tempo de encontro. Tempo de encontro. O que eu estou encontrando aqui, então, é o tempo de encontro. Tempo de encontro.
Então, o S de encontro é qualquer um dos dois, porque eles estão na mesma posição ali, né? Escolhe qualquer um deles. Então, eu vou escolher o mais simples, que é o VA vezes o tempo. O que é o VA ali? VA é 15, né? É 15t. 15 vezes o quê? O tempo de encontro. Substitui em qualquer uma delas ali. Então, é 15 vezes 20. É igual a 300 metros. Quer dizer que eles vão se encontrar lá em 300 metros. Então, esses são os problemas que envolvem coeficiente linear. É muito fácil, gente. Equação de reta é bem tranquilo. A análise é simples. Você tem equações de retas para você analisar e não tem segredo. Você tem que interpretar o problema. E aqui eu não vou. Eu quero a gente chegar mais, realmente. Eu quero que essa parte vocês conseguem ler, estudar na parte de ir mais a ver os exercícios. E assim, eu não vou perder muito tempo em algo que é básico até para ensino médio, né? Que é essa parte da equação da reta. Na equação da parábola, eu vou um pouco mais com calma, mostrando para vocês mais passos e resolvo mais problemas para vocês, né? Mas esse daqui de equação de reta é simples. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar à disposição de vocês. E então eu vou acabar hoje nessa parte para depois eu entrar em movimento uniformemente variado. Tá bom. E aí eu vou deixar um problema aqui para quem quiser tentar fazer, que é aquele problema de velocidade média que eu falei. Eu vou definir ele primeiro com números e aí depois a gente vai transformar em letras. Eu quero que vocês tentem fazer com letras. Suponha o seguinte. Eu tenho lá, tô olhando no meu computador de bordo, no meu carro, e eu vi. Deixa eu ver o que botar aqui, tentar fazer. É o problema mais elaboradozinho que tem de velocidade média, vale a pena vocês quebrarem um pouquinho a cabeça. É simples, quebrar um pouquinho a cabeça vocês conseguem resolver. Com letras talvez vocês apanhem um pouco mais, mas a ideia é essa, vocês se acostumando com isso, apanhando, se acostumando com cálculos com letras. Suponha o seguinte, meu computador de bordo me mostra que eu estou dirigindo a 3 horas e eu estou a uma velocidade média de a velocidade média de 98 quilômetros por hora. Aí eu falo o seguinte, eu quero aumentar essa minha velocidade média, né? Eu quero aumentar essa velocidade média. Então eu pergunto assim, só que eu vou botar lá agora meu cruise control, a velocidade de cruzeiro, né? O piloto automático, eu vou botar em 120 km por hora. Vou botar 120. Então, eu começo a andar com a velocidade de 120 km por hora. Aí eu pergunto, por quanto tempo a essa velocidade eu aumento minha velocidade média para 100 km por hora. Entenderam? Né? Então veja, eu já estava 3 horas e a minha velocidade média era essa, 98 km por hora. Agora eu quero saber, se eu me mover agora, a partir de agora, a 120 km por hora, por quanto tempo vai demorar para que essa velocidade minha, que era a média, que era de 98 km por hora, quanto tempo leva para ela pular, para ela alcançar a velocidade média de 100 km por hora? Vamos pensar comigo. Se a minha velocidade média é 98 km por hora e eu quero aumentar ela, eu tenho que passar a me mover mais rápido, né? Pelo menos um pouquinho mais rápido. Quanto mais rápido eu me mover, menor vai ser o tempo que eu vou gastar para poder aumentar essa velocidade média de 98 para 100, certo? Agora, beleza. Agora vamos mudar para variáveis, vamos chamar cada uma de uma variável diferente. Essa aqui seria
Vou chamar de T0. T0. Essa aqui eu vou chamar de V0. V0 também. Né? Essa aqui eu vou chamar de V mesmo, né? Então aqui vai ser próprio V. Que é 120. Por quanto tempo a essa velocidade eu aumento a minha velocidade média para 100 km por hora? Essa velocidade média eu vou chamar de VM. Então, basicamente eu falo o seguinte: fiquei com um tempo T0, né? Atingi uma velocidade média que é uma velocidade V0. Agora eu passo a me mover a uma velocidade V. Por quanto tempo? Aí eu pergunto, quanto tempo? Esse tempo eu vou chamar de T mesmo, né? Ali é T0, vou chamar simplesmente de T. Então, se eu ficar a essa velocidade V por um tempo T, qual vai ser quanto tempo, né, isso vai demorar? Por quanto tempo vai demorar para que a minha velocidade média passe a ser VM? Entenderam? Quebra-cabeça. A mesma coisa. Depois eu quero que vocês façam em números, depois voltem, troquem os números pelas letras e façam a operação. Troquem os números pelas letras, façam a operação e vejam se vocês conseguem chegar no mesmo valor. Né? Substituindo só no final. Aí vocês vão encontrar uma equação que, ó, a velocidade, eu quero que esse VM, minha nova velocidade média, seja VM. Então esse vai ser o valor que ela vai ter que assumir. Ele tem que ser, eu quero que seja 100, né? Então eu quero que você chegue que esse VM é 100. Do mesmo jeito que você vai chegar que o VM vai ser o quê? T0, V0, dividido por VT, mais alguma coisa, um monte de letras aqui. E aí, através então do cálculo de letras, vocês conseguem chegar no valor. Eu vou fazer aqui rapidinho, já vou mostrar qual que é o resultado em número para vocês. Bom, a gente estava fazendo a conta ali. Vocês vão chegar, o VM, lembra, o VM é dado, é 100, né, que eu quero. Que eu quero é o tempo. Por quanto tempo eu tenho que ficar a essa velocidade de 120 km por hora para que a minha velocidade média suba de 98 para 100 km por hora. Sabendo que, né, eu alcancei essa velocidade média de 98 km por hora durante um percurso de 3 horas iniciais, tá? Então, com isso aí, vocês vão ter que chegar num T igual a 0,3 horas. O que é 0,3 horas? 18 minutos. 18 minutos. Só a gente está deixando em horas para jogar lá. Então, 18 minutos. E aí, bom, dá para você achar também. Eu queria só o T. Dá para achar também o tempo, o espaço que você percorreu, só jogando as fórmulas. Mas agora eu quero que você chegue numa fórmula. A fórmula, basicamente, ela vai envolver o T, né? E o T vai depender de todas essas outras variáveis aí, de T0, V0, V e VM. Então você vai encontrar vai fazer uma operação com letras, do jeito que você fez com o número, tenta e volta. Do jeito que você foi fazendo com o número, faz passo a passo, depois você faz com as letras e vai fazendo as operações, fazendo e ver se vocês conseguem, então, simplificar esse tempo, de tal forma você achar ele achar uma fórmula geral para um tipo de problema desse. Tá? Então, vou deixar isso para vocês, depois, se tiverem dúvidas, vocês podem me procurar. Até a próxima.